Primeiro, eu acho muito interessante que o senhor traga isso da clareza, não é? Da filosofia do direito, né? E um autor que eu especializei, ele falava que o maior requisito do direito é a clareza, porque a clareza orienta a conduta, né? E aqui o contribuinte não está percebendo o que pode acontecer, e os próprios deputados, nós temos ouvido falar isso, eles estão perdidos para agora votar uma reforma sem saber exatamente, não é claro o texto, não é? E eu tenho ouvido também alguns falarem, bom, é melhor isso do que nada, né? Ou, agora, de qualquer forma, o que eu vejo é uma reforma política mais do que tributária, e nós sabemos que é assim, e foi por emendas, foi aprovada. Ok, o senhor em algum momento fala que isso é um projeto de poder, essa reforma é um projeto de poder. Nós sabemos que está afetando, que fere profundamente o Pacto Federativo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, né? Como essa reforma ela está sendo conduzida para fortalecer a União e tirar efetivamente a autonomia federativa de estados e municípios. Essa frase, a reforma tributária é um projeto de poder, é do nosso querido professor Ives Gandra. O senhor falou também, o senhor falou também. Eu vou repetir. E é uma frase lapidar, que mostra realmente o que está acontecendo. Se existe um movimento que ao longo dos últimos anos tem sido fortalecido e é muito saudável para o nosso país, é a frase que ficou conhecida como menos Brasília e mais Brasil. Sim. Né? Isso significa autonomia administrativa, autonomia gerencial e competência. Autonomia não é só receber o dinheiro. Eu quero receber o dinheiro, sim, mas eu quero gerir e quero ter competência para alterar, como eu achar, de acordo com o meu planejamento que o povo me elegeu para executar, sendo um prefeito ou um governador. E ele fere essa autonomia, né? Ele centraliza poder, portanto ele vai na contramão daquilo que seria uma saudável municipalização das ações de governo, inclusive do sistema financeiro. Agora, isso é um contrassenso, porque vai levar ao enfraquecimento dos municípios, vai levar a uma continuidade da política do Pires na mão, né? E vai deixar os entes federados dependentes de uma burocracia que ninguém controla. Esse conselho, o Capês, ele vai ter 27 estados, 5.350 membros, e parece que vai ter uma assembleia, as decisões serão feitas por assembleia, quer dizer, essas assembleias vão ter que se reunir no Maracanã, para que todo mundo possa votar. Qual é o sistema de voto? Aí estão dizendo que vai ter representação que é por estado ou é por população de cada estado. A alteração que foi conseguida lá, aliás, que é um movimento dos estados do Sul e do Sudeste, capitaneada pelo governador aqui, Tarcísio, isso, é de ter uma representação maior dos estados e municípios com mais habitantes. Exato. Porque senão você tem o que é o Concefaz hoje, cada um vale um e não é o peso do país, né? Exatamente. E agora veja, esta decisão foi incluída na PEC 46, só que o relator no Senado já está dizendo que é o senador Eduardo Braga. De onde? Manaus, Zona Franca, representa os estados Norte e Nordeste, com pequeno peso populacional, pequeno peso econômico, então ele quer voltar ao critério do Senado, né? Um voto per capita, né? Então veja, tudo isso são problemas que poderiam ser evitados. E aqui eu também não quero só criticar sem vislumbrar algum encaminhamento que poderia ter evitado tudo isso. Eu acho que a PEC 46 do senador Eoriovisto é uma PEC serena, é uma PEC que respeita o Pacto Federativo e faz as mesmas melhorias nos impostos que a PEC 110 quer fazer. Só que cada um na sua caixinha, sem misturar competências. Então vamos melhorar o ICMS, vamos melhorar o ISS, vamos melhorar o PIS/COFINS, seguindo os mesmos princípios que são bons.
na PEC 45. Por exemplo, princípio do destino. É bom. Eu acho que isso é inquestionável. Crédito amplo, acabar com crédito físico, também é razoável. Crédito físico, você sabe, né? Quer dizer, num processo de produção, se você usa um insumo que não está embutido fisicamente no produto que você vende, ele não pode ser deduzido do ponto de vista da tributação. E isso faz com que muitos gastos de uma empresa não recebam créditos devidos, né? Esse crédito amplo equaliza esse problema, acaba com um debate que é muito intenso e dá muito litígio. Grande parte do litígio tributário vem exatamente dessa questão, o que dá crédito, o que não dá. Então existem pontos muito bons, mas por que fazer misturando tudo? Se fosse feito em caixas separadas, e, inclusive, através de lei infraconstitucional, muita coisa poderia ser feita por legislação infraconstitucional, de forma orgânica, de forma pontual. Nós sabemos quais são os problemas do sistema tributário brasileiro. Em vez de querer dar uma resposta que resolva tudo de uma vez e coloque as nossas instituições de perna para o ar, por que não agir problema por problema? É acumulatividade? Vamos resolver o problema da acumulatividade. É guerra fiscal? Vamos combater a guerra fiscal. É crédito amplo? É fácil. Dá alíquota zero na saída das mercadorias interestaduais, automaticamente toda a receita vai para o estado de destino. Enfim, então me parece que é um projeto, e eu costumo dizer, é um projeto cerebrino. É um projeto elaborado por um grupo acadêmico, estudioso, sem dúvida alguma, que elaborou um projeto bonito do ponto de vista formal. E eu, numa aula de teoria tributária, eu apresento a PEC 45 como uma PEC perfeita. Só que não é uma PEC de carne e osso, é uma PEC de laboratório, é um caminho para você seguir, tem um valor heurístico, mas, como dizia o velho professor Musgrave, que é um dos maiores economistas do setor público, a teoria, pelo menos em economia, é gramática e não é a política em si. É a gramática da política e não a política em si. Então você pega a teoria para ter indicações de como montar a sua teoria, a sua prática econômica, a sua política econômica. Agora, pegar a teoria e querer aplicá-la inteirinha como se fosse uma realidade, não passa.